para o rapaz me vir com uma frase dessa. Dizer que 2 carros são suficientes para se fazer uma boa corrida, ele diz. Ah, eu repito, mais uma vez, não é possível nem levar ao pé da letra, porque esse cara está claramente com uma filosofia que ele vai falar frases escritas, se bobear, por assessores de imprensa. Nem é o pensamento dele, na minha opinião. Mas o que ele fala tem peso. O que ele fala tem gravidade. O que ele fala tem impacto. O que ele fala tem consequências, se bobear, nesse caso das equipes. Então a gente vê na mão de quem a Fórmula 1 tá. E quando eu digo na mão de quem a Fórmula 1 tá, eu não tô falando Domenicali, não, eu tô falando Liberty. Na mão de quem a Fórmula 1 tá, no quesito esportivo. Porque são ótimos fazedores de dinheiro. Ótimos. Estão aí os números para comprovar. Ótimos fazedores de dinheiro. E tem gente, jornalista, que inclusive limita o elogio a isso. Não, fazedores de dinheiro, o campeonato tá bombando, mais gente, pistas querendo entrar. Fórmula 1 não é só isso. Fórmula 1 é, ainda que para poucos, o esporte. É lá o esporte que é a alavanca que faz tudo isso girar. É a engrenagem principal, digamos. Embora esses caras não vejam assim. Então, dizer que 2 carros fazem uma boa corrida é esportivamente ofensivo com quem escuta, com quem quer ver uma Fórmula 1 melhor. Porque não são todos que querem ver. Mas aí entra a diferenciação do papel do jornalista. Aí você divide o jornalista que quer analisar a Fórmula 1 de uma maneira crítica e o jornalista que é mais chapa branca, que é mais manso, que é mais, digamos, desconectado, e a palavra é essa, da qualidade do esporte. O que a gravidade do que ele falou e o que o Domenicali tem falado tem se tornado um mais do mesmo. Porque já não nem impacto grande tem. Talvez na primeira vez que ele falou que não queria mais times, deu impacto. A gente falou aqui no café amplamente. Ele dá uma entrevista que deu pro Beyond the Grid essa semana. Ele fala uma coisa dessa e você não vê mais grande impacto. Até isso tá ficando natural. Olha, a Fórmula 1 vai caminhar para vetar novas equipes. Isso não pode ser naturalizado. Isso tem que ser questionado. Isso tem que ser colocado na pauta para as pessoas lerem. A pessoa pode até formar a opinião dela de que, tá ok, não tragam mais, não precisa, não quero, não acho diferente. Mas isso precisa ser trazido à pauta. Isso é função do jornalista. É papel do jornalista olhar o esporte como um todo. Defender não os interesses de alguns, mas o campeonato. E principalmente o seu público. Esse é o jornalismo que eu aprendi. Talvez não seja o jornalismo que outros aprenderam. Porque agora é a hora da pressão da imprensa voltar. Teve um momento de se acolherem as candidaturas, que nós até falamos aqui no café. Agora é fazer o trabalho técnico. O trabalho técnico está terminando, se é que já não terminou. Porque a gente está no dia 15 de junho gravando essa live. E não há expectativa de que passe de 15 de julho. A gente está nos 30 dias finais. Pode vir antes o anúncio. É no máximo meio de agosto. Desculpa, meio de julho. No máximo meio de julho. Pode vir antes, pode vir depois do GP do Canadá. Pode vir antes o anúncio. Que anúncio, Fábio? Novas equipes ou não? As aprovadas ou não? Agora está na hora da imprensa voltar a pressionar. Porque agora pode entrar em campo a politicagem. A politicagem pode anular um processo da FIA que avaliou, que chegou à conclusão de que essa pode, essa é capaz, essa acrescenta, essa não acrescenta. O próprio Ben Sulayem já elogiou a iniciativa do Andretti. Alguém consegue imaginar o Andretti não atendendo às condições? Uma equipe mundial como é a Andretti, com a Cadillac por trás? Alguém imagina que haja motivo para se dispensar a Andretti? Pois é, agora vai entrar a politicagem. Agora vai entrar os bastidores. Agora é grave o Domenicali falar o que ele falou. Agora isso precisa ser pauta, isso precisa ser capa de live, isso precisa ser manchete de jornal, isso precisa ser manchete de site, isso precisa ser tema de coluna de quem as tem. Novidades sobre isso, aguardem. Em breve. Está na hora disso ser discutido, porque agora é uma hora que vai definir a Fórmula 1 dos próximos anos, em termos de número de equipe. Se não entra ninguém agora, quando vai entrar? Agora, com dinheiro chovendo, saindo pelo ladrão, sem nenhum tipo de insinuação, com dinheiro se materializando com um lucro recorde
que já passa dos 2 bilhões, 2 bilhões, a Fórmula 1 cruzou os 2 bilhões no ano passado, agora ela já está abrindo 2 bilhões e 200, 2 bilhões e 300, a projeção anual, ela vai sendo divulgada trimestralmente, e eu acompanho todos esses números. É do crescimento do esporte que nós estamos falando. E o crescimento do esporte não pode ser um detalhe. Ele não pode ser apenas um detalhe. O crescimento do esporte, nesse nível de atingir novas equipes, ele não pode ser tratado dessa maneira. O dono da Fórmula 1, entre aspas, ou o que fala pelo dono da Fórmula 1, chegar e dizer que não quer mais equipes, é muito grave. É muito grave. Por quê? Porque a Fórmula 1 não chegou a 20 carros como uma meta. Não era. Não era a meta, era 20 carros, onde chegamos, como acontece nos esportes americanos. Chegaram no topo, no teto, inflaram, e agora podem fechar. Podem cobrar taxa. A Fórmula 1 não. A Fórmula 1 não chegou a 20 carros como uma meta. A Fórmula 1 chegou a 20 carros à custa de falências, à custa de equipe morrendo, a custas da morte da Tyrrell, da morte da Brabham, da morte da Ligier, equipes que podem ter tido culpas na própria falência, sim, mas que se tivessem sido protegidas, poderiam muito bem estar aí até hoje. A Fórmula 1, repito, não projetou ter 20 carros. A Fórmula 1 emagreceu até 20 carros. A Fórmula 1 ficou raquítica até 20 carros. E agora ela quer fechar a porta com 20 carros. A partir de agora, ficou interessante ter 20. A partir de agora, a gente aceita ter 20. Por quê? Porque ter 20 interessa financeiramente para esses caras com uma visão tão limitada, porque enxergam que agora é hora de não deixar ninguém entrar para manter o lucro das equipes. Se esquecem que se novas entrarem, a fatia, a torta vai crescer, o campeonato vai crescer, o Andretti vai fazer os Estados Unidos se envolverem mais ainda com a Fórmula 1, só para citar um exemplo. O esporte pode ficar mais rico, você pode ter mais pilotos de outros países, você pode ter mais patrocinador, e invariavelmente você vai ter mais patrocinador. Isso é 1 mais 1 igual a 2, não tem como não ter. Você vai crescer. E se esses caras tivessem uma visão de médio, longo prazo, eles estariam convidando equipes para entrar na Fórmula 1. Porque quando eles convidam, elas vêm. Porque fizeram isso com o motor. Fizeram reunião com quem nem estava na Fórmula 1. Audi e Porsche participaram das reuniões, nem na Fórmula 1 estava. Por quê? Porque foram convidadas a desenhar um projeto para o futuro. Olha o resultado aí, gente. 6 fabricantes de motores, que eu ainda acho pouco, tá? Mas são 6 fabricantes de motores. A Audi está chegando, a Honda mudou de ideia, né? 180 graus, a guinada. A Audi está aí, virando equipe. Quando a Fórmula 1 quer, ela cresce. Se a Fórmula 1 quisesse botar 30 carros no grid, ela conseguia. Não existiria melhor hora do que agora, com tanto dinheiro. Ah, Fábio, tem que botar 30? Não precisa botar 30 então, se não quiserem. Mas dá para botar mais equipes. Até porque, para encerrar, as vacas magras, elas vêm. Nem todo mundo surfa no topo da economia para sempre. Nenhum país, nenhuma instituição, nenhuma empresa, ninguém, nenhuma área. Ninguém fica na crista da onda para sempre. Um dia a crise vem. Acontece uma coisa, a crise vem. Estoura uma guerra, a crise vem. Hoje a Fórmula 1 está na crista da onda. Ela não vai estar para sempre. Ela pode precisar de equipe para sobreviver. Essa é a análise. Esse é o papel que a gente faz aqui. Estamos entrando num momento decisivo de novas equipes ou não. E quem se importa com a qualidade do esporte, e eu repito, é papel do jornalista se importar com isso, quem se importa com a qualidade do esporte não tem como tratar isso como assunto menor, como assunto secundário. Não é. Isso é muito, muito, muito importante.